Olá, especialistas em CRM. Nós vamos aprofundar mais ainda o nosso estudo e trazer o termo de ajustamento de conduta, o TAC, para que você compreenda efetivamente como ele funciona na forma prática. Então, hoje a nossa aula vai misturar a teoria e a prática para que você consiga compreender, entender e praticar o termo de ajustamento de conduta. No decorrer da nossa aula, ao aprofundar o nosso estudo, trarei um modelo específico, nós vamos trabalhar de forma conjunta, para você não se surpreender no momento em que se deparar com o termo de ajustamento de conduta na sua prática de sindicância. O termo de ajustamento de conduta pode ser oferecido para o seu médico em relação ao conselho, e é uma das modalidades em que você pode atuar, principalmente em relação às mídias digitais. Nós vamos verificar algumas características e aplicações do TAC. Fiquem à vontade para tirar dúvidas no meu Instagram, @moniquemagalhães.adv. Estou pronta para conseguir dirimir qualquer dúvida em relação ao termo de ajustamento de conduta. Para dar sequência, vou compartilhar com vocês o nosso slide e dar sequência ao nosso estudo. O conceito de termo de ajustamento de conduta, ele é bem específico e nós precisamos observar o seguinte: ele é um ato jurídico reconhecendo implicitamente, a gente tem essa informação aqui, ó, de sua conduta ofensiva ou potencialmente ofensiva aos interesses éticos individuais ou coletivos do médico. Então, nesse momento do termo de ajustamento de conduta, o médico ele vai assumir aqui, ó, o compromisso de eliminar a ofensa ou risco, adequando o seu comportamento às exigências éticas. Então, esse é o conceito fundamental aqui do TAC. E nós precisamos iniciar também o nosso estudo com a apresentação à Câmara de Sindicância. Eu preciso que você grave isso, porque todo termo de ajustamento de conduta passará pela Câmara de Sindicância. Então, vejamos. Já tenha em mente que o relatório conclusivo da sindicância, que vai estar devidamente fundamentado, vai ser levado à apreciação da Câmara de Sindicância, em sessão que poderá ser realizada em ambiente virtual. Normalmente é realizado por videoconferência, vai aí ter algumas alterações dependendo do estado onde você está atuando no Conselho Regional de Medicina. As especificidades nós vamos colocar adiante, mas também já tenha em mente que o termo de ajustamento de conduta só pode ser realizado em pequenas montas. Doutores, trouxe o artigo 19 para você conseguir compreender tudo que nós já vimos até agora. E através dele, nós vamos conseguir entender o motivo da nossa explicação anterior. Então, olha como é que ele é redigido. O artigo 19 tem o seguinte: o relatório conclusivo da sindicância, devidamente fundamentado, será levado à apreciação da Câmara de Sindicância, em sessão que poderá ser realizada em ambiente eletrônico por meio de videoconferência. O restante eu não vou ler porque não faz sentido agora, nesse momento. Posteriormente à nossa aula, quando a gente finalizar aqui, eu deixei alguns artigos no final do PDF. Eu preciso que você entre no PDF e verifique artigo por artigo, leia, porque isso vai fazer diferença na sua prática também. Aqui eu vou procurar trabalhar de forma objetiva para que a gente consiga cumprir todo o nosso cronograma e você entenda da melhor maneira a prática dentro dos conselhos. O que interessa para a gente é isso daqui, ó, que nós conseguimos dentro da sindicância realizar o termo de ajustamento de conduta quando pertinente. A gente vai estudar as formas que serão possíveis o termo de ajustamento de conduta. Para você, especialista, já perceber a aplicabilidade do termo de ajustamento de conduta, a gente tem aqui a primeira informação que é de extrema importância: pequena monta. Então, o Instituto do TAC ele será aplicado quando houver indícios de pequena monta especificado lá dentro do Código de Ética Médica. Os casos admitidos. Nós temos aqui exceções que não entram dentro do termo de ajustamento de conduta, que é o quê? Óbito do paciente. Teve óbito do paciente? Olha aqui, ó, pessoal, tá aqui dentro do nosso PDF. É impossível de ser realizado o termo de ajustamento de conduta. Violação da dignidade sexual. Impossível realizar o termo de ajustamento de conduta. Lesão corporal de natureza grave. Também é impossível realizar o termo de ajustamento de conduta. Agora, um momento importante que você precisa prestar atenção.
se o médico houver reincidência em relação ao termo de ajustamento de conduta dentro do Conselho Regional de Medicina do estado onde há a sindicância dele. Essa reincidência não caberá outro TAC pelo período de 5 anos. Então, durante 5 anos, o médico não poderá realizar nenhum termo de ajustamento de conduta. Então, 5 anos sem possibilidade de TAC. Especialistas, e quais são as características do TAC? Olha aqui, eu trouxe elas de forma simples para vocês. Nós temos a formalização do termo de ajustamento de conduta, que se dará pela assinatura. Assinatura de quem? Olha, compromitente, que é um representante do conselho, que na maioria das vezes é o quê? Um membro da Câmara ou corregedor. E o compromissário, que é o interessado no termo de ajustamento de conduta, é o médico. A característica do TAC primordial e essencial é o sigilo, para que se preserve a imagem e reputação do médico ali discutido. E o descumprimento do TAC, o médico fez o termo de ajustamento de conduta, em determinado momento ele descumpriu o que ele colocou dentro do termo de ajustamento de conduta. Quando isso acontecer, automaticamente será aberto um processo ético profissional. Então, você precisa já informar para o médico, se você for advogado de médico, que ele, descumprindo, haverá a instauração do PEP. Doutores, parte importantíssima: como será realizada a elaboração do TAC? Você precisa saber isso. Até porque já verifiquei que alguns advogados que não possuem experiência dentro do Conselho Regional de Medicina acabam informando que o termo de ajustamento de conduta será realizado por ele. Isso é impossível. Não tem como dentro do Conselho. Quem fará o TAC e sua elaboração? Olha aqui, conselheiro sindicante. Então, você, advogado, não vai elaborar o TAC. O TAC, ele necessariamente precisa conter a parte expositiva dele e a parte conclusiva, finalizando assim o termo de ajustamento de conduta. O que eu preciso que você saiba sobre a elaboração? A parte expositiva é contando o que aquele médico infringiu, e a parte conclusiva é como que esse médico vai se adequar para não infringir mais o Código de Ética Médica. Então, aqui nós temos as partes principais da elaboração do termo de ajustamento de conduta. Tendo certeza que essa já seria uma pergunta realizada por vocês, o que acontece efetivamente após a assinatura do termo de ajustamento de conduta, Monique? O médico, ele fará um compromisso com o conselho e haverá um monitoramento, fiscalização para verificar se esse médico está em conformidade com o termo de ajustamento de conduta. A gente já conversou e estudou que se houver o descumprimento, haverá o processo ético profissional. Então, essa é a importância de você informar para o médico que ele precisa fazer e que haverá essa fiscalização no decorrer do termo de ajustamento de conduta, até a sua finalização e certificação, conforme nós vamos estudar aqui. Dando seguimento de forma mais específica em relação ao nosso estudo, nós já conversamos desde o início que, quando houvesse o termo de ajustamento de conduta, ele será levado a julgamento pela Câmara de Sindicâncias, e quando ele é levado a julgamento, pode ser que haja alguma observação ou alguma modificação que a Câmara apresente para o Conselho, e aí, nesse momento, haverá modificações e você, advogado e o médico, haverá ciência em relação aos termos específicos de mudança. Haverá, conforme nós já conversamos, a assinatura do termo de ajustamento de conduta, que se dará por uma audiência por videoconferência. E a questão de aplicabilidade do TAC. Se houver essa possibilidade de não adequação, de não conseguir a aplicabilidade dele, ele retornará ao conselheiro sindicante para dar prosseguimento regular ao feito, tá? E a assinatura do presidente precisará constar no termo de ajustamento de conduta, conforme nós especificamos aqui em nosso estudo. Nós chegamos, então, no momento mais aguardado da aula, que é aprender e olhar pela primeira vez o termo de ajustamento de conduta na prática, caso você ainda não tenha advogado e realizado esse termo dentro do Conselho Regional de Medicina.
Então, apresento a vocês um modelo bem genérico do TAC para que você consiga compreender e enxergar o termo de ajustamento de conduta como é realizado efetivamente na prática. Então, nós temos um termo de ajustamento de conduta. Aqui nós temos o comprometente, que é o Conselho Regional de Medicina, e o compromissário, no caso, que seria o médico pelo qual está realizando esse termo de ajustamento de conduta. Verifica-se que aqui temos a sindicância e o número da sindicância como um procedimento padrão, tá? Em todos os modelos de peças processuais que nós advogados estamos acostumados a verificar. Mais adiante, dando sequência, nós temos aqui as informações referentes à qualificação, com todas as informações. E olha, vejamos, neste ato denominado compromissário, o presente termo de ajustamento de conduta tem os seguintes termos, e aqui embaixo terão, né, as cláusulas específicas desse termo de ajustamento de conduta. Em sequência, a cláusula primeira do termo de ajustamento de conduta, na grande maioria das vezes, terão as informações em relação ao que aconteceu, a parte expositiva que nós já estudamos anteriormente. Então, nesse caso aqui, eu coloquei como se o médico, né, tivesse realizado uma publicidade de propaganda irregular, tratando-se de filmagens dentro do centro cirúrgico pelo cirurgião plástico. Nós conseguimos compreender e verificar nas mídias sociais, principalmente o Instagram, que os cirurgiões plásticos utilizam de vídeos, filmagens dentro do centro cirúrgico, às vezes antes e depois, demonstrando como o procedimento cirúrgico é realizado e como finaliza aquele procedimento na paciente com os resultados extremamente satisfatórios, tá? Ninguém coloca derrota no Instagram. Então, ali a gente tem essa possibilidade de termo de ajustamento de conduta, porque há uma infração ética médica de pequena monta e nós conseguimos realizar o termo de acordo com as especificações que nós estamos demonstrando aqui no momento. Então, a cláusula primeira vai vir a parte expositiva que o médico está infringindo. Esse daqui é apenas um modelo específico pelo qual nós colocamos uma publicidade propaganda irregular, mas poderia ser qualquer um outro que não houvessem as características que impedem a aplicabilidade do termo de ajustamento de conduta, que é lesão corporal de natureza grave, violação ou crime relacionado a temas sexuais e também o óbito do paciente. Então, nesses casos em específico, nós não conseguiríamos fazer o termo de ajustamento de conduta. Porém, nesse caso, como é publicidade médica irregular, seria completamente aplicável dentro do caso. A cláusula segunda vem ao compromissário e ele se compromete a alguma coisa. Então, aqui ele tem o compromisso de não infringir o Código de Ética Médica, deixando de fazer as filmagens e publicações dentro do centro cirúrgico, sendo certo que o termo será verificado pelo qual o médico infringe e essa conduta de infração será revertida em relação ao compromissário com as informações específicas de como ele vai realizar esse termo de ajustamento de conduta. No caso, mídias sociais, mas poderia ser qualquer um outro dentro desse termo. Vejamos, aqui nós temos a informação, que é uma informação padrão, que o descumprimento do presente termo, aqui nós estamos falando de descumprimento, você já sabe que vai ser instaurado um processo ético profissional, mas aqui a gente fala em reativação da sindicância para dar regular tramitação. Então, essa sequência se dará na instauração do PEP, como vocês já sabem e conhecem. A cláusula terceira é o tempo, né, que ficará suspensa a sindicância, tá? E haverá notificação do compromissário acerca da homologação do TAC pela plenária da compromitente. O que será realizado? A análise, conforme a gente falou anteriormente, então será levado à apreciação da Câmara e após haverá aí essa possibilidade de modificações, caso seja necessário, se vai aceitar ou não o termo de ajustamento de conduta. Já no final do nosso termo, nós temos aqui informações em relação ao parágrafo único. Então, transcorrido o prazo referido e cumpridas integralmente as cláusulas do presente termo, a sindicância em epígrafe será arquivada para os devidos fins. Então, houve ali o termo de ajustamento de conduta, o médico cumpriu tudo que ele deveria dentro do termo, finalizado, certificado, vai para arquivo a sindicância. Cláusula quarta, a fiscalização do presente TAC será realizada. O compromissário deverá demonstrar o cumprimento das metas e obrigações assumidas. Então, se você está pelo advogado, do médico, você vai informar ali todo o cumprimento de todas as obrigações. Finalizando
Caso houver alguma outra cláusula específica para o caso proposto que você vai estar advogando, finaliza-se normalmente a nossa petição como qualquer outra, com datas, pede deferimento, data assinatura do comprometente e compromissário. Doutores, tudo que nós estudamos aqui, nós conseguimos compreender que o termo de ajustamento de conduta é uma resolução eficaz para que a gente finalize aí uma sindicância de maneira efetiva, de pequena monta, às vezes de publicidade médica ou de algum outro fato que tenha ali a aplicabilidade do termo de ajustamento de conduta. A certificação, ela é realizada no próprio processo e a gente colocou aqui as informações para que você fique atento. Então, houve a certificação do cumprimento, é arquivado, encerrando o processo. Só que a gente tem, eu vou até abrir a tela aqui para poder conversar com você sobre isso, a gente tem algumas pontuações a serem feitas em relação à certificação. Acontece que o Conselho Regional de Medicina, em sua grande maioria, em diversos estados, tem uma dificuldade em relação a essa certificação. Então, muitas das vezes, você, advogado, vai precisar mandar um e-mail para o próprio conselho pedindo essa certificação lá no e-mail para te assegurar que foi certificado o trânsito ali desse processo. Por quê? Porque o conselho acaba deixando passar, não é certificado, e muitas das vezes a gente não tem ali uma comprovação para efetivar para o médico que aquela sindicância finalizou. Então, é de seu papel de extrema importância que você faça esse e-mail para o conselho e obtenha essa resposta para passar e assegurar ao médico de que esse processo ali transcorreu e já foi certificado, isso dentro da sindicância. Além do mais, você vai precisar desse arquivamento para finalizar o seu trabalho dentro da sindicância. É um marco, um final. Então, você precisa sempre dispor isso para o seu cliente. Inclusive, nós tivemos acesso a uma sindicância de um médico que chegou aqui no escritório com informações de que um outro advogado haveria finalizado a sindicância e ele não estava entendendo o que estava acontecendo, porque aparecia arquivado. Ele não informou para esse cliente, um grande escritório de advocacia, não informou para esse cliente sobre essa finalização. Era um processo extremamente antigo pelo qual o médico estava ali sofrendo, ele não conseguia já há mais de 2 anos acesso ao advogado, o advogado não atendia mais, então nós verificamos que esse processo foi arquivado. Nós não fizemos ali algo fora da ética, até porque ele comprovou que ele, durante 2 anos, não estava conseguindo ter acesso e já tinha feito até uma reclamação na OAB contra esse advogado. Então, a partir desse momento, a gente conseguiu ali verificar que não tinha a informação de arquivamento para o cliente. Então, é muito importante você, especialista, converse com o seu médico assim que finalizar, fale sobre certificação, mande ali a documentação com as informações do arquivamento do processo. Isso é essencial para a sua prática. Depois desse nosso bate-papo, nós vamos verificar sobre os benefícios do TAC. Então, a gente tem ali uma resolução colaborativa, tanto do Conselho Regional de Medicina e do médico, um equilíbrio de interesses entre as partes, inclusive do paciente, às vezes, que está sendo exposto ou está acontecendo alguma coisa em específico da infração ética médica, a preservação da reputação desse médico, da imagem e o fortalecimento da confiança do Conselho Regional de Medicina, do médico e da sociedade em geral. A partir desse momento, nós vamos finalizar a nossa aula e, conforme prometido no início, deixei artigos importantes que você fará a leitura com calma para que seu estudo esteja ainda mais forte. Voltei à tela grande para poder te agradecer e dizer que estou aqui para o que você precisar. O termo de ajustamento de conduta ele pode ser bem utilizado dentro do Conselho Regional de Medicina. Então, utilize as armas que você tem. Você é um especialista em CRM e vai fazer com que essa sindicância finalize de maneira adequada com todos os cumprimentos. O que eu queria deixar de mensagem para vocês aqui no final é para que vocês não fiquem chateados em relação ao médico que não quiser realizar o termo de ajustamento de conduta, ou caso ele realize e continue cometendo essas infrações éticas médicas. O que eu vou dizer para você é que você consiga ali realizar um documento específico dizendo que você deu todos os esclarecimentos e o que aquele médico precisava fazer dentro desse período de termo de ajustamento de conduta, com todas as informações, com necessidade ainda de colocar que ele não poderá realizar outro termo de ajustamento de conduta durante o período de 5 anos e que é de extrema importância que ele cumpra esses requisitos, para que você não seja cobrado posteriormente por esse médico. Faça ele assinar, mas antes dele assinar, faça uma reunião
entenda, faça com que ele entenda o que ele efetivamente precisa fazer dentro desse termo de ajustamento de conduta. Eu tenho certeza que você é um grande especialista e vai trazer ali resoluções eficazes dentro do nosso estudo para o médico ou paciente que esteja aí assistindo. Muito obrigada por essa aula. Estou junto com vocês, estou à disposição e espero vocês na nossa próxima aula. Até breve, especialistas em CRM.